Olá, vamos falar sobre o Rococó. Ele foi um movimento artístico que surge na França, mas ele se espalha pela Europa e acaba chegando aqui no Brasil também, onde ele acaba interferindo no nosso barroco, né, dando uma misturada na produção artística local. Por isso que nós temos um barroco brasileiro tão típico, tão diferenciado. O Rococó ele surgiu em 1990 e vai até 1690 até 1730. Esse termo tem uma relação com a palavra concha, né? Pelas suas linhas com conchas associadas aos elementos decorativos. Outros autores defendem uma união com o termo embrachado, que é uma técnica de incrustação de conchas e fragmentos de vidros utilizados originalmente na decoração de grutas artificiais. Então ele tem essa ligação com as linhas, as voltas, a decoração. Então ele é um movimento que diz que é um desdobramento mais leve e intimista do barroco. Então a gente percebe que o rococó ele chega suavizando mais os traços, aliviando um pouco a intensidade do barroco. É visível quando a gente compara os dois períodos. Ele é usado inicialmente em decoração dos interiores, mas ele acaba se desenvolvendo além da arquitetura e sendo disseminado todas as outras artes. Então a gente vai ter o rococó iniciando essa decoração, mas ele acaba acontecendo na escultura, na arquitetura e na pintura. O rococó tem nas suas pinturas os temas como as cenas eróticas ou galhantes da vida cortesã, cenas da mitologia, cenas de pastorais, alusão ao teatro italiano da época e ainda, em pequena proporção, motivos religiosos. Os motivos religiosos ficam mais marcados no barroco do que no rococó, mas eles ainda aparecem aqui nesse movimento, nesse período artístico. De maneira geral, podemos falar que o rococó estava buscando equilibrar o exagero ornamental do barroco e é uma arte que estimulou a harmonia e a moderação na decoração. Procurou se desvencilhar do barroco ao apresentar uma estética menos ligada à religião. Apresentou ainda uma conexão significativa com a aristocracia e seus valores. Possui leveza, caráter intimista, elegância, alegria, bizarro, frivolidade e exuberância. Foi bastante criticada, sendo atribuído a ela substantivos como frivolidade e superficialidade. Há um uso abundante de formas curvas e pela profusão de elementos decorativos tais como conchas, laços e flores. Na pintura do rococó, podemos perceber as seguintes características. Faz parte da sua composição elementos marinhos como conchas e ondas. É uma obra que tem uma leveza nos traços. Ele tem uma linha curva mais delicada do que o que tinha no barroco, suavidade das cores baseadas no branco, azul e no rosa, gosto pelo refinado e pelo exótico, design elegante. É uma pintura de paisagens e retratos da natureza pintados nos tetos, vai aparecer isso. Ela tem uma proporção mais suave e menores. Paredes e revestimentos claros são usados nessa pintura. Tem formas ovais usadas em abundante. Então a gente pode falar que o rococó é a cara da riqueza, é a elegância, é a suavidade nessa produção artística que vem se opor aos exageros, né, dessa arte religiosa do barroco. Os principais pintores do rococó são Jean-René Fragonard, temos ainda o Jean-Antoine Watteau, o François Boucher e, por fim, o italiano Giovanni Battista Tiepolo. Sobre a arquitetura do rococó, podemos afirmar que ela se desenvolveu principalmente na decoração de espaços do interior, dos palácios, dos grandes palácios, mas também chega nas igrejas. É expresso através de decoração minuciosas
e muito ornamentada, rica em detalhes. Investe nos formatos mais ovais, o formato é muito aparente na arquitetura do Rococó. As cores fortes do Barroco foram substituídas pelas cores suaves em tons pastéis, então a gente percebe que é uma coisa mais clara, mais suave, mais delicada, comparado com a aura do Barroco, que é mais pesada e mais dramática. É possível enxergar isso comparando essas duas obras. Há mais área de respiro, mais iluminação ao trabalho do Barroco, do Rococó, enquanto o Barroco é mais pesado e dramático. As paredes com pinturas suaves e luminosas aparecem, e o ambiente ainda conta com espelhos e detalhes em florais. Então é uma suavização, é uma elegância maior na produção artística desse período, né, que vem fazer um contraponto com o Barroco, que é mais dramático, mais intenso, com cores mais fortes. Uma coisa interessante a gente observar que isso surge inicialmente nos palácios, tá? E na decoração desses palácios, depois acaba trazendo também para a pintura e para a escultura, não só dos palácios, acaba alcançando a igreja, mas ela não é uma arte marcada pela igreja como aconteceu com o Barroco, mas sim uma arte mais delicada e elegância da nobreza. Sobre a escultura, podemos falar que ela vai trazer essas linhas mais leves e suaves, né, que eram aplicadas nas estátuas, mas que serviam mais para essa decoração. Essa preocupação da decoração é muito marcada na escultura do Rococó. Ele vai utilizar o mármore, porém dava preferência aos materiais que aceitavam melhor as cores leves, como madeira e o gesso. Ainda deixa de lado as linhas do Barroco e suas estatuetas tornam-se mais reduzidas, estatuetas em tamanhos menores, em portes menores. Trabalha com motivos que têm por objetivo criar elementos decorativos, então são esculturas bem decorativas, criam souvenirs que revelam as cenas gentis e graciosas e de brincadeiras infantis. As criações são feitas em cores luminosas e demonstram espontaneidade. Há uma suavidade maior nessa produção artística, que tem um tamanho reduzido, que tem um caráter totalmente decorativo, diferente daquele caráter da obra do Barroco, que tinha uma intenção de uma catequese, de um fortalecimento da Igreja Católica. Aqui não, aqui é uma coisa mais decorativa mesmo, de menor porte. Podemos citar como principais escultores do Rococó o Jean-Antoine Randon, o Etienne Maurice Falconet e o Igas Guter. Então essa foi um pouquinho mais sobre o Rococó, esse período que vem anunciar uma mudança nas artes, que surge ali finalzinho do século XVII, início do século XVIII da Europa, acaba influenciando muito o nosso barroco aqui no Brasil e que é marcado por uma elegância. É uma arte que surge inicialmente nos palácios como uma arte da aristocracia, uma arte mais rica, mais refinada, e ela começa nas decorações, mas ela acaba também se estendendo para a questão da pintura, a questão da escultura. Ela também vai aparecer na arquitetura do lado externo de uma maneira mais delicada e mais suave, vai trazer uma elegância maior nas linhas curvas, vai ter trazendo muito conchas, lacinhos, coisa delicada, uma clareza maior na pintura, que vai contrapor ao contraste de luz e sombra que nós tínhamos no Barroco. Ele vai trabalhar mais com essas cores pastéis, há uma delicadeza muito grande, tanto na cor quanto nos gestos. As cenas são cenas que têm uma ligação muito grande com a paisagem, falando da vida dessa aristocracia, dos galanteios, vai falar da mitologia, vai apresentar de uma maneira geral essa vida no campo, essa relação, né, por isso uma arte mais leve. Né? Acredita-se que ela vem apresentar um romance no sentido de leveza mesmo da vida dessas pessoas. Mas ela também atinge a religião,
algumas produções voltadas para a religião, mas ela está muito mais marcada para essa produção dentro dos palácios, mostrando a vida desses reis. Né? É isso, espero que vocês tenham gostado do Rococó e até a próxima.